Oi, todo mundo! E aí, como estamos? Gente, muito tempo que eu não trago vídeo para esse canal, né? Pois é. Comecei o canal aqui no mês seguinte, em setembro, eu já comecei a obra aqui em casa. Inclusive, temos vlog de reforma. Eu só não tive tempo ainda para poder postar, mas vai dar certo e vai sair, beleza? Mas hoje o tema é sobre uma coisa que eu amo. Então, já me apresentando, meu nome é Juliane, eu sou formada em comunicação social e marketing e estudante de relações internacionais. Então, enfim, formado em uma faculdade, fazendo outra. Como eu já falei aqui desde o início, o intuito desse canal é falar sobre política, geopolítica, como que as relações internacionais enxergam o mundo e trazer um pouco de como a diplomacia cultural, que é o que a gente tem também no marketing, pode conversar com as relações internacionais. Então, tem muita coisa que a gente consegue abordar nessa história toda aí entre marketing e relações internacionais. Mas o que é que eu tenho visto acontecendo muito e que tem me deixado um pouco preocupada, principalmente com as pessoas mais jovens? Eu coloquei o título aqui como Coisas que toda garota barra pessoa precisa saber sobre o mundo, porque eu vejo muito esse discurso vindo de mulheres, mas isso vale para qualquer pessoa, tá? Não só para mulheres. Mas eu vejo isso vindo muito do lado feminino. De que, eu não preciso saber sobre política, deixa para quem estuda. Ou, eu não preciso saber sobre isso, eu sou só uma garota, naquela desculpa de I'm just girl, né? Gente, por favor. Não vamos cair nessa. Nós precisamos muito entender o que acontece no nosso mundo. Então, hoje eu vim trazer algumas dicas de como você pode se manter atualizado, de como você pode saber o que está acontecendo no mundo, e de principalmente formar uma linha de raciocínio crítica, sabe? Então, a gente precisa ter pensamento crítico, a gente precisa olhar para aquilo e pensar, tá, mas por quê? Você pode até discordar de mim em sentidos políticos, em questões partidárias, e tá tudo bem. Mas se você tiver uma linha de pensamento crítica, se você consegue olhar para aquilo e não simplesmente aceitar, caramba, a gente já conseguiu matar aí metade do caminho. Então é isso que eu vim falar com você hoje. A primeira coisa que eu acredito que toda pessoa precisa saber é história. Ju, eu preciso decorar a data, eu preciso saber quando aconteceu a primeira, a segunda, enfim, guerra mundial, eu preciso saber quando foi a guerra de Canudos, quando foi a revolta da Haiti. Não, não é isso, não é sobre decorar datas, mas é sobre entender como os processos funcionam. Então, muita coisa hoje que a gente vê, exemplo, falando do Brasil, a gente tem que voltar no Brasil colônia, a gente precisa entender, exemplo, Brasil colônia houve Tratado de Tordesilhas. Como que aquilo entre Portugal e Espanha consegue conversar sobre política externa do Brasil de hoje? Como que o período de escravidão no Brasil conversa com o caso de racismo que a gente vive hoje, com essa sociedade estruturada, né, pelo racismo. Então, a gente precisa olhar para trás para a gente não repetir determinadas coisas. Então, é muito importante a gente olhar para a história e ter esse pensamento crítico mesmo. Então, é isso. A primeira dica que eu dou é estude história. Volte atrás, entenda a história do Brasil. Se você quiser saber mais sobre colonização, vá entender. Eu tô falando de Brasil porque é onde estamos, mas isso vale para qualquer país e para a história do mundo no geral. Beleza? A segunda coisa que faz muita diferença é geopolítica. Como que decisões externas impactam no nosso país e não necessariamente apenas, né, no nosso país, mas para outros também. Então, estudar geopolítica, entender o que está acontecendo no mundo, nos dá uma visão muito mais ampla para poder até mesmo comparar, né? Então, comparar o que rola no Brasil, o que rola nos Estados Unidos, o que rola na China, o que rola no Nepal, o que rola no Japão, enfim. Não é você se tornar especialista, mas é você ter conhecimento, talvez, das maiores potências. É um pouco complicado ir nessa linha, porque às vezes você fica até enviesado quando você vai só para as maiores potências. Então é importante estudar tudo como um todo mesmo. A terceira coisa que eu acho assim de extrema importância é estudar economia básica. Inflação, juros, como que as coisas se desenrolam em relação à economia. Então aqui ninguém está falando para você virar um economista formado pela FGV. Não é isso, sabe? Para virar um ministro da vida, não. Mas é entender o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Como é que essa máquina gira? Como que isso impacta no meu dia a dia? Como que é o meu poder de compra em relação ao que eu recebo? Então, estudar isso também é muito importante. E a quarta coisa que eu acho que é a que mais faz sentido a gente entender, principalmente nos últimos dias que a gente tem vivido, é estudar comunicação e mídia. Então,
eu acho que, na verdade, eu acho que esse aqui é o último ponto, porque se você estuda tudo que eu tô falando agora, desde o início, você não vai ser tão impactado pela comunicação e pela mídia de uma maneira ruim. Então você vai saber onde você vai buscar informação, você vai saber quem está te manipulando, você vai saber quando aquilo é fake news, você vai saber quando aquilo é só uma manobra para poder você ser enviesado, para poder você ficar alienado, sabe? E aqui não é discurso de. Enfim, eu não quero entrar em outros méritos, mas não tem a ver com partido, mas tem a ver com o que é verdade e com o que é mentira. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para a mídia sabendo que aquilo de alguma maneira tem vieses e que você precisa estudar para saber aonde você vai se informar. Mudei de cenário porque simplesmente a câmera, né, do meu celular descarregou, enfim. Finalizando, eu terminei falando sobre comunicação e mídia e sobre como é importante a gente estudar todos os tópicos anteriores que eu falei para que a mídia não seja uma forma ruim da gente ver as coisas, sabe? Porque na verdade, gente, não é. Tem, claro, veículos sensacionalistas, pessoas inventando fake news, enfim. Mas eu acredito que quando a gente vai muito bem munida de informação e do que eu vou ler / ouvir para compreender, fica muito mais simples da gente receber aquela notícia e saber o que é que eu vou realmente acreditar ou não, ou concordar ou não. E tem coisa que não é sobre concordar, tem coisas que são fatos e que você precisa saber que aquilo aconteceu, independente se você acha que aquela pessoa não faria isso, ou aquela situação não faz sentido, tem coisa que realmente não vai fazer e que vem de quem você menos espera. Tô falando de notícias mesmo, sabe? Que às vezes sai de algo que você não pensa que poderia sair, aí a pessoa vai desmentir e dizer, não, isso, tipo assim, distorce o fato que a mídia trouxe, mas aquilo é um fato. E se é fato, é fato. Então, você estudar e você ter embasamento disso faz muito sentido para você olhar para as relações internacionais hoje, para o cenário internacional, para a geopolítica e conseguir ter o máximo de pensamento crítico. Então eu nunca mais quero ouvir historinha aqui de I'm just girl e, enfim, eu não quero saber de política, eu não preciso, ou eu sou bonita demais pra isso. Galera, estudar também é coisa de diva, tá? Então, por favor, estudem e saibam que não é sobre virar especialista, mas é sobre não viver no automático. Então, não é simplesmente sobre aceitar qualquer coisa que nos dizem, mas saber que sim, vocês devem e podem questionar se aquilo é real ou não, se isso faz sentido ou não, se está de acordo com aquilo que a gente entende que é correto ou não. E eu acho que é justamente aí que a gente peca enquanto país. A gente é muito passivo. Na verdade, a gente é passivo para algumas coisas e para outras não. Mas pro que é real, pro que precisa ser falado, porque precisa ser criticado, a gente não faz. Então, não adianta você ir lá no Instagram e criticar uma coisa que você não estudou. Não adianta você ir lá no TikTok e republicar um conteúdo que você nem sabe do que se trata. Você pode fazer isso, com certeza, a rede social é sua, ninguém liga, ninguém vai te criticar por isso. Mas é bacana quando a gente senta e discute com o que a gente sabe. Quando a gente senta e fala de acordo com aquilo que a gente estudou e que a gente tem embasamento para falar sobre. E, além disso, enquanto juventude, sabe? Enquanto juventude, o quanto que isso é importante também para o nosso futuro, tá? A gente brinca muito, o futuro da nação aí. E é verdade, é tanta coisa absurda que a gente vê e que a gente precisa aceitar que tá acontecendo, que é por isso que eu tô aqui. E principalmente para mulheres, tá? Falando aqui de mulher para mulher, inclusive. Eu vejo muitas mulheres com esse discurso, eu falei no início do vídeo, que tem homens também que querem, enfim, serem ignorantes, mas tem muita mulher que vem com o discurso de que não precisa porque é mulher, não precisa porque é garota, não precisa porque, enfim, já é bonita e não precisa estudar. Mas, gente, isso não vai te tornar menos feminina, isso não vai te tornar com menos feminilidade, não é sobre isso. Estudar é necessário, inclusive eu acho que te traz até mais potência, sabe, enquanto mulher. Então, busquem algo que você goste, aqui no meu caso é geopolítica, e se aprofundem nisso, sabe? Tomem realmente como algo que vocês entendem como importante. Então, eu acho que meu canal ele vai vir muito nesse viés aqui, para que a gente estude mesmo, para que a gente vá atrás, para que a gente tenha pensamento crítico
E aqui, até falando como alguém que trabalha com comunicação e mídias sociais, o tanto que a gente tá preguiçoso, gente. A gente tem que fazer vídeo mais curto, porque a galera tá sem paciência de assistir um vídeo de mais de 1 minuto. A gente tem que botar um gancho visual, porque as pessoas têm que ficar presas no vídeo nos primeiros 5 segundos, senão elas saem. É uma ansiedade de consumir, que não conseguem absorver nada. Então vamos tentar parar de ser um pouco preguiçoso, sabe? Vamos tentar se aprofundar mais, ter mais pensamento crítico, ler mais e entender que a gente não pode ser passivo assim com o que a gente está recebendo de informação, tá bom? Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se identificado. Eu trouxe aqui algumas dicas de coisas que são importantes, que a gente estude, que a gente se aprofunde. Posso deixar algumas dicas também aqui na nossa descrição, de canais, enfim, lugares que eu leio notícias também, mas aí isso pode depender de coisas que você acredita ou não. Mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui embaixo, porque eu tô falando de mim e se fizer sentido pra você, vai ser bacana também. Vou fazer um post sobre isso lá no Instagram, provavelmente eu poste no Instagram no mesmo dia que saia aqui. Então vou deixar também as minhas redes sociais. Eu também trabalho com marketing, então vou deixar aqui embaixo o meu Instagram de consultoria. E é isso, tá bom? Um beijo, um cheiro. Tem muita coisa pra vir por aqui. Beijo!